Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Papers Update, aqui do nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA, um videocast destinado a gente se aprofundar nos artigos científicos mais relevantes publicados recentemente e conseguir entender, né, sempre com especialista na área, os pontos principais, aqueles pontos de destaque ali de cada artigo. Hoje vamos discutir 3 artigos e temos um convidado super especial aqui com a gente, professor Tiago Marques Fidalgo. Dr. Tiago é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador de assistência do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, o PROAD Unifesp, e membro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, aqui no estado de São Paulo. É também orientador permanente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Dr. Tiago é médico graduado pela Escola Paulista de Medicina, com residência médica em psiquiatria e doutorado pela mesma instituição. Dr. Tiago, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente no nosso videocast. É uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Perfeito. Pessoal, vamos iniciar então, já começando o nosso primeiro estudo, né? Então vamos colocar em tela aí, pessoal, por favor. Então, o primeiro estudo é identificação e tratamento do transtorno por uso de álcool, né? Identification and Treatment of Alcohol Use Disorders. Esse estudo, pessoal, foi publicado recentemente, né? Agora em janeiro de 2025, no New England, né? New England Journal of Medicine, um periódico super conceituado, um fator de impacto super alto. Então, é sim um estudo relevante para a gente entender, né, as minúcias ali do estudo e falar um pouco até sobre dependência de álcool, né, Tiago? Acho que antes até da gente talvez começar e entrar no artigo em si, se você puder dar uma introdução, né? Acho que muita gente aqui está vendo no YouTube, né? Depois isso vai para a nossa plataforma, mas acho que para a população geral, né, para quem está assistindo, é bom a gente entender um pouco do que é a dependência, né? Especificamente a dependência de álcool. Se você puder iniciar com esses conceitos básicos, obrigado. Bom, queria mais uma vez agradecer o Marcelo pelo convite, é um prazer estar aqui e participar. E acho que esse é um artigo que é muito relevante da gente discutir, justamente porque ele foi publicado talvez no mais importante periódico médico, né? Que é uma grande referência, então acho que tudo que sai no New England a gente tem que prestar atenção. E acho que foi muito interessante eles colocarem uma revisão, né? Não se trata propriamente de um artigo científico que traga dados novos, mas de uma revisão narrativa, então uma revisão das principais evidências, dos principais achados, não é uma revisão sistemática, mas que traz diretrizes, ensaios clínicos, dados epidemiológicos, traz uma visão muito completa do que é a dependência do álcool. Então, a gente vai passar, né, por identificação, diagnóstico e tratamento, com ênfase na prática em ambientes gerais. Então, para o médico generalista, é para o médico que está lá na atenção básica, é para o médico especialista que está nos ambulatórios, nos centros de média complexidade. E aí a gente vai discutir critério diagnóstico, triagem, neurobiologia, vários aspectos. E aí, dentro disso que o Marcelo colocou, né, esse é o primeiro tópico que o artigo vai discutir. Como que a gente diagnostica o transtorno relacionado ao uso do álcool? E aí acho que é muito importante, Marcelo, que ele fala dos critérios do DSM. E são 11 critérios. Para você dizer que alguém é dependente, você precisa de 2 ou mais critérios. Então, 2 a 3 é uma dependência leve, 4 a 5 moderada, 6 ou mais uma dependência grave. E aí eu acho que, para a maioria dos médicos, quando a gente vai pensar em critério diagnóstico, a gente tem que ter um olhar crítico. Não basta fazer o checklist lá dos critérios, que eu acho que a nossa prática fica empobrecida. Então, como que a gente vai compreender dependência? Como que a gente pode trazer esses 11 critérios para a prática clínica? Eu acho que eu gosto de dividir de maneira didática para que todo mundo lembre o conceito, para que todo mundo tenha isso em mente quando está lá na frente do paciente, que a gente tem 3 critérios que são muito biológicos, muito específicos. A gente tem a tolerância,
que é precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, ou não ter o efeito esperado com a dose habitual. Todo dia eu tomo 1 litro de cachaça e eu fico nesse nível de intoxicação, que é legal, eu me sinto mais solto, me sinto mais à vontade. Então essa é a tolerância. A gente tem a abstinência, que é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa tem se ela para de beber ou se ela diminui muito a quantidade. Eu bebo 1 litro de cachaça todo dia e eu decido que nessa segunda-feira eu vou parar. Ou eu vou diminuir para 1 copo, 1 dose de cachaça. Eu posso ter um quadro de abstinência. E a fissura? Se eu não bebo, eu me sinto muito mal, eu tenho um desejo urgente em beber. Então, esses 3 critérios, eles são muito objetivos, né? Então, fissura, tolerância e abstinência. E aí sobram 8 critérios. E eu acho que esses 8 são os mais interessantes da gente avaliar, porque eu acho que eles trazem para o dia a dia daquela pessoa. A gente não está mais falando ou olhando só para o paciente, mas para a pessoa. Que a gente vai querer entender qual que é o espaço que o álcool ocupa na vida dela. Então, o quanto que a vida dela foi se organizando em torno desse uso. Então, a pessoa parou de desempenhar atividades de trabalho por causa do álcool, ela deixou de estar em eventos familiares por causa do álcool, ela já tentou parar e não conseguiu, ela já tem problema de saúde, tem comprometimento lá do fígado, o médico já falou que ela tem que parar de beber, essas coisas todas, né, o quanto que a minha vida está sendo invadida pelo álcool, elas vão ajudar muito a gente a fazer o diagnóstico, elas são fundamentais. Então, nos critérios do DSM, em nenhum momento ele fala em frequência e em quantidade. E acho que é importante saber isso, porque muitas vezes as pessoas ficam, mas está bebendo todo dia. Isso não necessariamente vai ser dependência. Então, o quanto que esse beber todo dia atrapalha a vida, invade a vida. E acho que é muito importante, e o artigo ele traz isso, que a gente use uma linguagem centrada na pessoa. Então, é muito comum que as pessoas usem a palavra alcoólatra, viciado, vício, e esses são termos que vêm muito carregados de estigma. De julgamento também, né? De um julgamento moral que é muito comum na nossa sociedade, vem com muita força nas famílias, na maioria das vezes. Então, nós, profissionais de saúde, a gente tem que educar a população, educar o paciente e os familiares de que é uma pessoa com um problema. Assim como você pode ter um problema no fígado, no pâncreas, na pressão, no coração, você tem um problema com o álcool. Então, entender que a dependência, né, os transtornos relacionados ao uso do álcool, são uma doença e, portanto, são um problema de saúde e não um problema moral, um problema de caráter. Acho que ter muita clareza disso e transmitir isso para a população geral é um ponto-chave que a gente sempre tem que ter em mente. Com certeza, Thiago. E até isso, pessoal, não é simplesmente um cuidado linguístico, né? A questão é técnica, né? Então, é uma doença, né? Então, a gente entende isso como algo ali, né? Que existem os critérios diagnósticos, né? Existe um consenso sobre aquele diagnóstico. Então, a gente precisa dar o nome correto para aquela doença, né? Então, dependência de álcool, transtorno por uso de álcool, alcoólatra, vício, isso não são termos técnicos, não são termos médicos, né? Então, não é só um cuidado linguístico, né? É uma questão técnica, médica mesmo, né? Exato, é uma precisão médica. E isso é tão sério que hoje, se eu escrevo um artigo científico e mando para uma revista, usando termos estigmatizantes, se eu escrever alcoólatra, alcoolista, a revista não vai aceitar o meu artigo. Acabou, né, Thiago? O pessoal nem lê, o editor nem lê, nem pessoal. Lê. Chegando isso, nem lê o resto. E aí eu acho que ele traz também uma grande dificuldade. Eu acho que no artigo ele elabora um pouco biomarcadores, uso de biomarcadores, que é um dos nossos sonhos na psiquiatria, uma coisa que a gente vem perseguindo há muito tempo, mas que ainda é muito distante da prática clínica. Eu não tenho um exame que eu possa fazer
para detectar se aquela pessoa tem ou não um transtorno relacionado ao uso de álcool, assim como eu não tenho para depressão, para transtorno bipolar, para a enorme maioria dos transtornos psiquiátricos. E lembrar sempre, quando a gente está ali com o paciente, que muitas vezes é importante ter uma história objetiva. Então, pegar a esposa, pegar o marido, a mãe, o pai, e ouvir um pouco dessas pessoas, como que elas veem a relação do paciente com o uso do álcool. Eu costumo brincar que o paciente tende a minimizar um tanto seu uso, a família tende a maximizar esse uso, e com isso eu consigo chegar num meio termo e talvez mais próximo da realidade, né? E aí, pro médico que está na atenção básica, que está lá sobrecarregado, tendo que atender um monte de pacientes num tempo muito curto, as escalas elas podem ajudar. Principalmente o AUDIT, que é um questionário focado no uso de álcool, que é rapidinho, ele demora ali 5, 10 minutos no máximo para ser aplicado. A gente tem o AUDIT-C, que aí esse é rapidíssimo, são 3 perguntas só, que ajudam a ver se existe um beber de risco. E o CAGE, ele está citado no artigo, por isso que eu mantive no slide, ele é muito ensinado nas faculdades de medicina, mas hoje, cada vez mais, ele vem perdendo espaço. Ele parece ser um instrumento que é muito sensível, que não é tão útil para a gente separar quem tem um problema de quem não tem. Nesse sentido, o AUDIT-C é muito mais interessante. E aí, lembrar que a comorbidade psiquiátrica, ela é a regra quando a gente está falando de transtorno por uso de substâncias de forma geral, e isso inclui o transtorno por uso de álcool. Então, a gente tem uma associação muito grande com depressão, com transtorno afetivo bipolar. Então, muitas vezes, aquele estado de agitação, o pensamento muito acelerado, se o paciente faz uso do álcool, é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele dá uma acalmada nesses sintomas e pode ficar difícil o diagnóstico. Então, é importante investigar bem, tentar pegar história psiquiátrica pregressa, como era já antes do álcool, já tinha sintoma, não tinha? Ansiedade, a gente tem poucas relações de causalidade quando a gente fala de comorbidade psiquiátrica. Então, a depressão levou ao alcoolismo, o alcoolismo levou à depressão. A gente não sabe. Mas para ansiedade e álcool, a gente tem esses números. Então, a gente sabe que na enorme maioria das vezes, o que vem primeiro é a ansiedade. E o álcool, ele aparece aí como um ansiolítico, né? Como o álcool vai agir no mesmo receptor GABAérgico que o benzodiazepínico, que o clonazepam, o diazepam. Então, quem tem um transtorno de ansiedade de base vai ter 5 vezes mais risco de desenvolver um transtorno relacionado ao uso de álcool. E a gente precisa tratar as duas coisas concomitante, senão o risco de recaída ele é muito alto. E é um erro até comum, né, Tiago, assim, do médico, né, do colega, às vezes comer bola nisso, né? Então, entender ali que aquela pessoa se resume, né, a dependência e meio que fechar os olhos para outras comorbidades, que às vezes a gente tem intervenções super efetivas também de tratamento, né? Então, transtorno de ansiedade, por exemplo, uma medicação, psicoterapia. Então, isso, pessoal, sempre a gente tem que estar muito alerta, né? Então, o paciente, tudo bem, né? Ele tem a dependência, seja lá da substância que for, no caso o álcool, mas o que mais está acontecendo na vida desse indivíduo? Se vocês tiverem uma visão de túnel, né, e ficar focando só na dependência, vocês vão estar perdendo uma oportunidade para identificar e ajudar essa pessoa de várias outras formas, né, Tiago? E o desfecho do tratamento de vocês, um desfecho favorável, vai ser mais difícil, né? Se vocês estão deixando passar algo que pode ser tratado, algo que a gente pode ter uma intervenção ali em paralelo à intervenção da dependência, não é o ideal, né? Então sempre a gente está alerta para as comorbidades e as intervenções necessárias dependendo do tipo de comorbidade. Então é um quadro depressivo, é um quadro ansioso, é um paciente com transtorno bipolar, às vezes a própria recaída do paciente pode estar relacionada a alguma fase dessas doenças que a gente comentou, né? Então, sei lá, o paciente entrou num quadro maniforme, né? Então pode ser mais difícil para ele manter a sobriedade, né? Para conseguir ficar sem beber, né? E assim por diante. Então, sempre alerta, pessoal, em relação a isso. E é interessante, Marcelo, que o DSM, ele fala que os sintomas não devem ser mais bem explicados
por condições médicas gerais e por uso de substâncias. Isso está lá em todos os transtornos psiquiátricos, né? Mas na prática clínica, eu sei que falar de prática clínica é uma coisa que eu não gosto muito porque não tem evidência, não tem o estudo. A minha prática clínica não importa para ninguém. Mas na prática clínica, a gente precisa relativizar isso, né? Para você poder diagnosticar um transtorno psiquiátrico, você precisa de pelo menos 1 mês de abstinência. Mas é muito difícil conseguir esse 1 mês de abstinência se você não trata o que parece ser o transtorno psiquiátrico de base. Então a gente tem que ter um pouco essa flexibilidade na hora de fazer o diagnóstico, senão a gente perde muito e o tratamento fica mais difícil. Sim. Isso que você falou, né, sobre ter um olhar mais abrangente para o paciente, é muito interessante, é muito importante, porque a droga, o álcool, ela não aparece na vida da pessoa do nada. Ela resolve algum problema que aquela pessoa tem, senão a pessoa não continuaria o uso. Eu estou atualmente com uma paciente que ela está tendo uma jornada super positiva. Ela está há 3 meses sem beber, era o que ela queria, ficar sem beber, conseguiu. A gente está conseguindo estabilizar o humor, eu acho que tem um quadro de transtorno bipolar associado. E na última consulta, que foi essa semana, ela me disse, mas doutor Tiago, a minha vida era melhor quando eu bebia. E eu falei, será? Porque se você chegou para mim para parar de beber, é porque tinha um sofrimento, o álcool era um problema para você. O que aconteceu na hora que você parou de beber? E aí, na hora que ela parou de beber, ela se deparou com um casamento que ela não estava feliz, ela se deparou com problemas de desempenho escolar do filho, ela se deparou com uma equipe de trabalho que ela coordenava que tinha muitas queixas em relação a ela. Então, na hora que você tira o álcool, que você olha para a sua vida com sobriedade, pode ser difícil de encarar. E nós, como profissionais de saúde que estamos atendendo essa pessoa, a gente precisa ajudá-la a manejar isso. Então, olha, não é que sua vida era melhor, você estava tampando esses problemas com o álcool. O que a gente pode fazer agora? E aí entram todas as intervenções psicossociais, então psicoterapia, apoio de serviço social dependendo da situação, terapia ocupacional. Aí a gente precisa também ampliar o nosso leque de abordagens, porque sozinho, só com remédio, a gente resolve muito pouco. Sim. E nesse momento, né, Tiago, você estava falando, eu estava pensando, é um momento que a pessoa ela consegue, começa a conseguir, né, desenvolver alguns recursos para lidar justamente com essas situações que a pessoa, pessoal, com o quadro de dependência, né, intoxicada, ou em abstinência, ou com fissura, é muito difícil ela conseguir lidar ali com as questões que estão se apresentando na vida dela, sem nenhum tipo de viés ali, né? Porque de alguma forma o julgamento, a capacidade decisória, a capacidade de entendimento da situação, ela pode estar prejudicada, né? Então, agora que começa esse outro desafio, mas com uma facilidade maior de desenvolver recursos para lidar com tudo isso. Coisas que com o álcool estaria muito mais difícil, né? Sim. Simplesmente nessa paciente, talvez ela não estivesse conseguindo perceber, né, aquilo que já estava acontecendo, como você comentou, né? Exato, e às vezes a pessoa não percebe que o problema já estava lá, e aí beber para poder aguentar o marido lá que era chato, que não apoiava, enfim, um casamento de muitos anos que tem problemas, ela nem se dá conta de que foi esse o recurso que ela utilizou para lidar com esse casamento, que outros recursos ela pode desenvolver. E aí, seguindo nos slides, né, a gente tem, além das comorbidades psiquiátricas, a gente precisa lembrar das condições médicas associadas, que são muitas, muitos cânceres. O álcool é o principal fator de risco modificável para cânceres. A gente pode ter comprometimento cognitivo, a gente tem uma série de doenças que todo mundo conhece relacionadas ao uso do álcool. E eu acho que é importante a gente ressaltar esse aspecto do artigo, que é de que as metas de tratamento elas devem ser individualizadas. A gente não tem receita de bolo para tratar os transtornos relacionados ao uso de álcool. E a abstinência, ela é obviamente eficaz. Ela é, obviamente, o desfecho que a maioria dos pacientes busca. Mas a redução do consumo também traz benefício. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a literatura médica vem mudando
eu acho fundamental que isso esteja na nossa principal revista médica. Médica Geral não é uma revista psiquiátrica. Redução de consumo também é sucesso de tratamento. Você vai ter ganho em sintomatologia psiquiátrica, em função hepática, em funcionamento social. Então a gente precisa ter isso em mente. A abstinência ela pode ser o nosso objetivo final, mas existem muitos objetivos no meio do caminho que são de muito sucesso. E se a gente vai estabelecendo essas metas mais factíveis, isso vai motivando o paciente a seguir no tratamento. Ele vai vendo o seu sucesso, a sua progressão. E aí uma preocupação muito grande, né, que eu acho que é uma pesquisa publicada num jornal americano, que você registrar com consentimento informado quais foram as metas, o plano terapêutico estabelecido. A gente não tem tanto esse hábito aqui no Brasil, né? Acho que a preocupação com processos, ela até vem crescendo, muito importado do modelo americano, mas está aí como registro que o artigo cita, menciona isso. É um cuidado válido, né, Thiago? É um cuidado muito válido. E até, pessoal, isso, eu acho que o artigo traz, é lógico que existe uma questão legal, né, desse registro, mas acho que quando você estava apresentando, me lembrou da gente estar atento que a gente precisa incluir o paciente nessas decisões também. Sem dúvida. Né? Então, a gente tendo esse cuidado legal, é importante também para a gente lembrar, poxa, então tudo aquilo que a gente estiver combinando aqui, é importante essa pessoa estar de acordo, né? O tratamento, pessoal, em dependência química é um tratamento que deve ser idealmente horizontal, né? Não é mais aquela visão de antigamente, né? Um médico ali, né? O detentor de um suposto saber, determinando para aquele indivíduo o que ele deve ou não deve fazer em relação à dependência química. Então, a gente sabe que o tratamento atual, a gente busca ali numa relação horizontal com o paciente, ajudá-lo a mudar, né? Aquilo que ele quer que mude na vida dele. E acho que essa parte do consentimento é fundamental para a gente estar atento a isso, né? A pessoa tem que estar de acordo e se apropriar desse processo de mudança que ela está se propondo, né? A ordem médica não existe mais, né? Tipo, por ordens médicas Sim. eu não posso fazer isso ou aquilo. A gente precisa incluir o paciente. Toda consulta, seja relacionada a substâncias ou relacionada a transtornos psiquiátricos em geral, a primeira consulta eu finalizo, e como que eu posso te ajudar? E é muito comum que o paciente diga, não sei, o senhor que tem que me dizer, o senhor que sabe. Não, você pensou em alguma coisa quando você marcou. Eu vou lá e ele vai fazer o quê? Né? Qual é a sua expectativa em relação a mim, em relação ao tratamento? Acho que esse é o primeiro passo para direcionar por onde eu vou orientar esse paciente. E aí eu acho muito, muito importante que esse artigo no New England menciona a redução de danos. A gente tem aqui no Brasil, esse é um fenômeno muito brasileiro, a redução de danos como algo polêmico, a redução de danos e abstinência como paixões e ideologias que se contrapõem e que devem brigar entre si. E isso não é verdade. O mundo todo caminha para entender que a redução de danos ela é um consenso, ela é uma ferramenta, ela é uma estratégia de abordagem, ela é uma ética de cuidado que é válida. Isso não é opinião do Thiago, isso não é ideologia, isso está na principal revista médica do mundo, tá? Então, a redução gradual, supervisionada, ela é factível, ela deve ser utilizada. A gente tem que saber orientar o nosso paciente quanto a estratégias para diminuir os danos do uso do álcool. Então, olha, não é legal beber em jejum, tenta se alimentar antes, lembra de tentar intercalar um copo de álcool, um copo de água. Isso ao longo do tratamento vai trazer benefícios. Redução de danos não é uma ideologia, não é algo que a gente deva excluir. Eu sou pela abstinência. Não, você é pelo cuidado integral do paciente. Tá? E o último ponto que tem a ver com o que o Marcelo já tinha mencionado, encaminhar o paciente para tratamento das comorbidades. Você sabe que até 2005 era uma discussão na literatura se a gente devia encaminhar o paciente com transtorno por uso de álcool para tratamento de hepatite. Então, a gente deve ou não encaminhar porque ele não vai aderir e o tratamento da hepatite é um tratamento longo. E hoje a gente tem isso como um absurdo. Você tem que encaminhar o paciente para tratamento de todas as comorbidades que ele tenha. Tá?
E aí a gente tem as intervenções breves e psicoterapias como abordagem de tratamento. A gente tem esse acrônimo aí, FLAGS, que ajuda a lembrar o que a gente tem que fazer na consulta. Então, feedback, então orientar o paciente quanto a riscos e consequências do seu uso. O L de listen, escuta ativa, então ter um interesse genuíno sobre o que aquele paciente está trazendo. Advice, que é você aconselhar de forma objetiva o que você, como médico, entende que seria melhor que ele fizesse. Goals, então definir as metas que sejam realistas e que venham do que o paciente espera. Então, eu bebo 1 litro de cachaça, 2 litros de cachaça por dia, eu vou zerar amanhã. É realista isso? Se for isso mesmo que você quer, dá para fazer isso em ambiente ambulatorial, em casa? Será que é melhor a gente fazer num ambiente hospitalar, porque a chance de uma abstinência alcoólica é enorme? Então, definir esses objetivos para que a gente pense como alcançá-los e que isso compõe aí o S de strategies, então, quais são as estratégias que a gente vai utilizar. Em relação às psicoterapias, a gente tem evidência aí, estudos mostrando eficácia da terapia cognitivo-comportamental, da entrevista motivacional, dos 12 passos, do suporte por grupos de pares como Alcoólicos Anônimos. A gente não tem evidência da psicoterapia de orientação psicodinâmica por uma série de questões de dificuldade de fazer estudos... De aferição, né? De aferição, exato. Como é que eu vou estabelecer um placebo de uma psicoterapia psicodinâmica? Mas isso não quer dizer que ela não seja uma ferramenta válida e que deva ser utilizada. O artigo fala também sobre abstinência alcoólica. Abstinência alcoólica é uma condição grave, é uma condição que a gente precisa ficar atento. 1 em cada 5 pacientes não tratados vai a óbito. Então é uma mortalidade muito alta. Se você não trata, você está expondo seu paciente a muito risco. E aí a preferência é por uso de benzodiazepínicos de longa duração. Então o diazepam e o lorazepam acabam sendo as medicações mais indicadas, o lorazepam principalmente em hepatopatas. Monitorar os sintomas, a gente tem a SIWA, que é uma escala que a gente pode utilizar para monitoramento de sintomas, que aí isso vai ajudar a gente a estabelecer qual regime de benzodiazepínicos que a gente vai utilizar. E lembrar sempre da tiamina. Eu achei muito interessante que o artigo traz essa recomendação, né, de 100 mg por dia, por 3 a 5 dias, por via intravenosa ou intramuscular, porque acabamos de terminar uma revisão de literatura junto com a professora Lísia, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que faz parte do doutorado do André Goldani, e a gente fez essa revisão, o André trabalhou muito nessa revisão, e o que ele encontrou é que a orientação para reposição de tiamina em alcoolistas, em pacientes com transtorno por uso do álcool, ela varia de 5 mg por via oral até 5.000 mg por via intravenosa. Então, assim, é uma grande bagunça como a gente deve fazer essa reposição de tiamina. Achei muito interessante que esse artigo traz uma recomendação clara e que a gente tem que utilizar para prevenir a encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. E aí, indo para o tratamento farmacológico, a gente tem todas essas opções de medicação, cada uma com maior ou menor grau de evidência. A gente tem a naltrexona, que é um antagonista opioide, na dose de 50 mg por dia, ela diminui o número de dias de beber pesado. Então, naquela questão das metas factíveis, das metas flexíveis, a naltrexona é uma medicação muito eficaz, eficácia altamente comprovada, várias meta-análises mostrando que deve ser utilizada. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem a naltrexona de depósito, que é aquela apresentação que ele cita ali de 380 mg. O acamprosato é outra medicação que não está disponível, ela é aprovada pela Anvisa, mas você não consegue, ela não está nas farmácias, as farmácias de manipulação não produzem, mas é uma medicação também muito eficaz, meta-análises mostrando resultado.
Eu vou pular o disulfiram e vou para o topiramato. Ele não é aprovado pelo FDA, por isso que ele aparece depois do disulfiram, mas ele tem uma eficácia super bem estabelecida, tá? A gente tem várias meta-análises mostrando a eficácia do topiramato para promover abstinência e prevenir recaída. É um remédio que muitas vezes as pessoas têm medo ali pelos riscos cognitivos, mas eu queria destacar enfaticamente que as pessoas não tenham medo do topiramato. Se você começa em dose baixa e vai aumentando devagar, você tem muito benefício. Eu sempre digo para os pacientes que primeiro eu aviso, eu vou aumentar, não é que você está piorando, você vai vir aqui nas consultas e eu vou aumentar essa dose, porque é assim que a gente introduz o remédio. E é um remédio que é um investimento. Então a gente está começando hoje, a gente vai chegar numa dose terapêutica daqui 1, 2, até 3 meses. Então é um investimento que a gente está começando, de longo prazo. A gente tem alguns estudos que avaliaram a eficácia da combinação topiramato-naltrexona, porque aí você tem um ganho imediato da naltrexona, que tem uma ação praticamente imediata, em 2, 3 dias você já tem ali nível sérico legal, e o topiramato como uma outra medicação associada ali como investimento de longo prazo. Então, é uma associação que na prática clínica eu uso bastante, e a gente tem alguns estudos, não são muitos, mas a gente tem alguns estudos, inclusive um estudo brasileiro do pessoal do GREA, lá do HC da USP, que foi o primeiro a mostrar a eficácia dessa associação. Aí voltando ali para o disulfiram, né? O disulfiram, as meta-análises elas falham em mostrar a eficácia do disulfiram, mas porque é muito difícil comparar o disulfiram com o placebo. Porque se a pessoa bebeu, ela vai passar mal. E aí ela vai saber que ela está no grupo disulfiram e não no grupo placebo. Então, isso dificulta muito uma avaliação acurada da eficácia do disulfiram. Mas saiu até um editorial na Addiction no último mês, falando que a gente deve rever os nossos conceitos em relação ao disulfiram. Porque talvez de forma supervisionada, então o uso da medicação de forma assistida possa ser uma estratégia muito interessante. E aí a gente tem na sequência as medicações que ainda estão em estudo, não são tão bem estabelecidas quanto as 4 primeiras. A gabapentina, que a gente já tem ensaio clínico grande mostrando eficácia. O baclofeno, que é muito utilizado na Europa, particularmente na França, ele entrou ano passado na diretriz da Organização Mundial da Saúde. O nalmefeno e a clonidina. E é importante, é interessante que a adesão ao tratamento é uma grande questão quando a gente fala de transtorno relacionado ao uso de substância, e a gente já tem estudos mostrando que contato frequente com o paciente aumenta a adesão ao tratamento. Tem estudos que mostraram eficácia de mensagens no celular. Então, você mandar mensagem para o paciente: oi, como é que você está? Está tomando a medicação? Teve algum efeito colateral? Como está com a bebida? Isso aumenta a adesão ao tratamento, isso aumenta a chance de você ter sucesso. Muitas vezes, incluir a família é importante para que a família ajude, especialmente no início do tratamento, na organização das medicações, particularmente importante com o disulfiram, e que a gente aquelas metas que a gente estabeleceu no início, elas não estão cravadas na pedra, elas têm que ser revistas à medida que o tratamento vai evoluindo. Acho que, em linhas gerais, é isso que esse artigo traz. É um artigo muito importante, eu recomendo muito a leitura. Para qualquer médico, não só para o psiquiatra, ele é um artigo relevante, né? E que traz aí, na principal revista médica da atualidade, diretrizes muito claras do que deve e do que não deve ser feito quando a gente vai tratar esses pacientes. Perfeito, Dr. Tiago. Pessoal, encerramos aqui esse nosso videocast Papers Update, aqui, né, que está disponível no YouTube para vocês. Quem se interessar, quiser conhecer nosso curso, nós vamos seguir agora aqui para a discussão de mais 2 videocasts, né, de mais 2 artigos. Então, a gente vai falar um pouco do uso de psicoestimulantes para o tratamento da dependência de cocaína e também os análogos de LP1 também e o efeito disso na saúde mental. Então, convido vocês a conhecerem o nosso curso de atualização em psiquiatria aqui da AFIA.
Até breve, pessoal. Dr. Tiago, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado.